Então, eu quero falar um pouquinho para vocês de alguns aspectos da anamnese em otorrino primeiro. Depois a gente fala de patologia do anel de Valdares, tá? Então, gente, a anamnese em otorrino é igual a qualquer anamnese, tá? Só que a gente tem que lembrar de perguntar algumas coisas, né, algumas particularidades da anamnese mesmo em otorrino, tá? Então, a gente pergunta para o paciente se ele tem... A gente sempre vai começar a anamnese pelo aparelho que o paciente queixar, né? Então, se ele falar que a queixa dele do aparelho respiratório, começa pelo aparelho respiratório. Se falar que é aparelho auditivo ou vestibular, começa pelo aparelho auditivo ou vestibular. Se for fonador, fonador, e assim vai, tá? Então, coloca lá do mesmo jeito, queixa principal, sei lá, obstrução nasal. Então, a gente vai perguntar, fazer essas queixas nasais, abordar essa questão das queixas nasais. Então, essa obstrução é bilateral ou é unilateral? Tá? É de um lado só ou é dos dois, né? Ela é em báscula. O que é uma obstrução nasal em báscula? Uma hora entope um lado, outra hora entope o outro. Então, lembrando lá do ciclo nasal, lá da fisiologia do sexto período, tá? Eu tenho ar passando preferencialmente por cada narina a cada 2 a 3 horas, não é isso? Um corneto fica mais engurgitado, o outro fica mais retraído, depois troca, tá? Quando o paciente começa a perceber essa troca, tá? Isso quer dizer que ele tem uma hipertrofia de corneto. Então, isso a gente percebe muito bem quando a gente está gripado, né? Então, quando eu estou gripada, eu noto que uma hora entope um lado, outra hora entope o outro, tá? Às vezes, quando a gente deita na cama, a gente percebe isso também, né? Eu deito em cima do hemitórax esquerdo, entope mais o lado esquerdo. A hora que a gente vira na cama, desobstrui um lado e entope o outro. Isso é o reflexo nasopulmonar, tá? É um outro, né, um reflexo, não tem a ver com esse ciclo nasal. E a gente não tem que observar isso fisiologicamente. Se a gente consegue perceber isso fisiologicamente, quer dizer que tem uma hipertrofia de corneto, um edema, alguma coisa ali. Quando ela é dos dois lados, a gente vai pensar em alguma coisa alérgica, uma polipose nasal, tá? Quando ela é unilateral, a gente pensa em um desvio de septo, numa obstrução, por exemplo, por um pólipo, por uma lesão, tá? Aí a gente vai pensar mais. Pergunta se ela é periódica ou se ela é perene, tá? Então, não, só entope quando eu tenho crise de rinite, ou não, tá o tempo todo obstruído, tá? Ou então, se ela é aguda ou se ela é crônica, tá? Quando é mais agudo, você vai pensar em um processo inflamatório infeccioso aí. Se é crônico, a gente já pensa em alguma coisa aí anatômica mesmo. Pergunta se tem atopia nasal. Tem história de alergia, quando o tempo muda, sempre cheio de poeira, de cigarro, enfim, tá? Se tiver, a gente descreve lá, né? História de atopia, tá? História de fratura nasal. Você vai pensar aí, talvez, no desvio de septo, tá bom? Causando aí por causa dessa fratura. A secreção nasal, gente, quando ela é clarinha, assim, bem clarinha, bem fluida, ela pode ser um processo viral, tá? Ou até uma rinite alérgica, assim, mas não é muito comum, tá? Quando ela é mais amarelada, a gente fala que é uma infecção bacteriana já. E a secreção mucoide, ela é bem típica da rinite. Aquela secreção mais espessa, mais pegajosa, tá? É a mesma coisa em relação a se é aguda ou se é crônica. Se é aguda, a gente pensa em algum processo ali, inflamatório, infeccioso, mais agudo, tá? Se for crônico, a gente vai pensar em alguma atopia, tá? Alguma alergia aí. Roncar não é normal. Então, pergunta para o paciente, você ronca? Ronca todos os dias, independente da posição? Não é normal, tá? Eu só ronco quando eu estou de barriga para cima, ou eu só ronco o dia que eu bebo, eu só ronco o dia que eu tomo remédio para dormir, o dia que eu estou muito cansado, ou só quando eu tenho crise de rinite, não tem problema, tá? O problema é aquele ronco, que é todos os dias, independente da posição. Então, a gente tem que abordar. Outra coisa que não costuma ser queixa do paciente, pode ser a queixa principal, mas às vezes não é o que leva o paciente à consulta. Tem respiração oral, respira predominantemente pela boca, né, todos os dias e tal, também não é normal, principalmente na criança a gente tem que abordar, tá? Então, assim, do aparelho respiratório, basicamente é isso que a gente tem que lembrar de perguntar na anamnese, tá? E se eu tiver alguma suspeita, a gente tem esses exames complementares aí, a videonase, a tomografia, o raio-x de cabo e a polissoma.
Basicamente é isso que a gente vai pedir, tá? Quando é que eu peço uma videonase? Naquele paciente que tem uma obstrução crônica, tá? E que eu quero conhecer essa anatomia. Então, a videonase é o exame de excelência para a gente avaliar a cavidade nasal direita e esquerda, ver se tem desvio de septo, ver se tem hipertrofia de corneto, se tem polipose ou alguma lesão de partes moles, tá? Dentro dessas cavidades nasais. A gente consegue ver o cabo, consegue ver a faringe, tá? A base de língua, laringe e pregas vocais, tá? A videonase não vai me ajudar com seios paranasais, por exemplo, tá? E para avaliar seios paranasais, eu vou precisar de uma tomografia de seios da face, tá? Lembrando, gente, que os exames complementares eu vou pedir, sempre isso vale para qualquer exame complementar. Eu estou pedindo por quê? Qual é a resposta que eu quero com esse exame complementar? Se você não souber o que você quer de resposta ali, o que isso vai mudar na minha conduta? Então, você não tem que pedir aquele exame complementar, tá? Então, a gente avalia. Então, aquele paciente, poxa, eu quero ver se tem indicação de fazer um desvio de septo, eu quero ver por que ele não respondeu bem a esse medicamento, eu quero ver por que essa obstrução nasal está refratária, aí a gente pede a videonase. E a terceira, eu vou pedir naquele paciente que tem sinusopatia de repetição, ou um paciente que eu suspeite de alguma lesão de seio paranasal, tá? Raio-x de seios da face, esquece, tá? Não tem nenhuma indicação de pedir, tá? O raio-x de cabo ele é uma boa quando eu quero avaliar a hipertrofia de adenoide. A videonase continua sendo padrão ouro, tá? Mas para avaliar tamanho de adenoide. Mas a gente sabe que é um exame invasivo, é um exame chato, ele não dói, não precisa de sedação, nada disso, mas é um exame chato, principalmente para você fazer em criança. Então, eu posso pedir o raio-x de cabo, tá? Ele me ajuda, ele consegue avaliar o tamanho da adenoide, tá? Sem o desconforto da videonase, mas a videonase continua sendo o exame padrão ouro. A polissono, gente, é o exame padrão ouro para avaliar ronca e apneia do sono. Então, o paciente que ronca, eu tenho que saber se ele só ronca ou se ele tem realmente uma apneia do sono. E a apneia do sono a gente tem que corrigir. A polissono sozinha não resolve também. A polissono tem que estar associada à videonase. Tá, apneia do sono obstrutivo. Ok, mas está obstrutivo onde? Eu tenho que saber se é no nariz, nas cavidades nasais, se é no cabo, se é na região do palato, tá? Se é na região de base de língua. Então, a polissono, ela vai me ajudar a definir isso aí, se há ou não indicação cirúrgica, tá? A Luciana faz o GD com vocês de sono e a gente fala um pouquinho também. Então, desses exames, tá? A polissono não consegue fazer pelo SUS. A videonase a gente faz no ambulatório, a TC, tomografia, consegue, o raio-x de cabo também, a polissono não consegue. Qual que é a minha conduta para exames e medicações que não são disponibilizadas pelo SUS, tá? Se o paciente precisa fazer, se isso vai mudar a minha conduta, se isso faz diferença, eu tenho que pedir, independente de estar sendo feito ou não. Todas as vezes que eu tenho um remédio, uma medicação, que vai ter o mesmo resultado, né? É óbvio que eu vou escolher sempre por aquela que está disponível na rede do SUS. E o exame complementar a mesma coisa. Agora, eu não posso deixar de prescrever uma medicação ou deixar de pedir um exame porque não tem pelo SUS, tá? Então, eu vou pedir, vou explicar para o paciente que não faz pelo SUS, vou fazer um relatório para a Secretaria de Saúde justificando por que eu estou pedindo aquela medicação, aquele exame que não tem pelo SUS, e o paciente vai tentar esse exame, através da Secretaria de Saúde, tá? Então, normalmente, o que eu faço? Tem ronco, a gente pede primeiro a videonase que está disponível pelo SUS, tá? E a gente, tá, é só uma rinite alérgica? Vamos tratar primeiro, vai que o paciente melhora só com a rinite. Não melhorou e tal, aí a gente pede a polissono, tá? Então, essa é uma conduta pessoal minha, ok? Tá? Fechou o aparelho respiratório? Vamos falar um pouquinho de aparelho auditivo, tá? Então, os pacientes que usam aparelho auditivo pelo SUS, eles vêm para nós, tá? Então, o paciente que tem o aparelho, para conseguir o aparelho pelo SUS, ele tem que ter passado, ter pedido de um profissional, do otorrinolaringologista do SUS, tá? E ele tem que passar por uma consulta e, às vezes, a gente tem que fazer essa monitorização, né? Esse acompanhamento aí. Então, o paciente, ele ganha o aparelho pelo SUS, tá? A gente faz um pedido, ele ganha esse aparelho, e ele tem esse aparelho ele tem que buscar em Formiga, tá? Porque é lá que é a central de distribuição desses aparelhos, e toda a manutenção desse aparelho é feita lá em Formiga.
Tem 2 fontes que ficam lá na policlínica, que são da prefeitura, que elas fazem pequenos ajustes no aparelho. E como é que funciona o aparelho auditivo? Ele para você regular um aparelho, ele tem que ser ligado no software, né, no computador, e é feita essa programação do aparelho. Então, nós, otorrinos, a gente não consegue mexer em nada de programação de aparelho. Quem faz isso é a fono, lá na policlínica tem as fonos que fazem. Às vezes, o que elas precisam? Que a gente ajude em relação que a gente ajude em relação a olhar se está, tô com dor, tô com secreção, tá com rolha de cera, então elas pedem para a gente avaliar, tá? Ou então, essa avaliação inicial aí. Então, o paciente chega para a gente com uma queixa de hipoacusia, não estou escutando direito, tá? Nós vamos perguntar se é unilateral ou se é bilateral, se é agudo ou se é crônico. A mesma coisa. Se for uma coisa aguda, unilateral, nós vamos abrir um leque aí de hipóteses diagnósticas. Se for uma coisa crônica, mais insidiosa, né, a gente vai pensar em outras causas, que a gente discute melhor no GD de hipoacusia, tá? Todo paciente com história de hipoacusia, tá? A gente tem que perguntar isso, se é agudo, se é crônico, se tem história de otite de repetição, tá? Infecções recorrentes, se tem história familiar positiva de algum problema de saúde, tá? E a gente vai ter que fazer o exame físico desse paciente, claro, fazer a otoscopia, e vai ter que pedir esses 3 testes, audiometria tonal, logoaudiometria ou audiometria vocal, tá? E impedanciometria, ok? Sempre os 3 testes, porque um teste me ajuda em relação ao outro a fechar o diagnóstico e provável causa de hipoacusia, tá? A otalgia é a dor de ouvido, tá? Perguntar, né? A gente vai perguntar, onde é? Não vai perguntar, é uma otalgia reflexo, né? Não vou perguntar isso, mas você pergunta para o paciente, aonde que dói? Ele vai falar para você, é aqui, é aqui, é aqui, é dentro, tá? Por que isso é importante, gente? Para a gente identificar a otalgia reflexa. Eu costumo falar o seguinte, ouvido ou dói ou não dói. Dorzinha de ouvido não é do ouvido, tá? Então, aquele paciente fala para vocês que tem aquela dor chata, já tem 20 dias, 30 dias, não teve febre, nada mais agudo, pergunta para ele onde está doendo, que talvez, provavelmente vai ser a PM, tá? Então, lembrar que qualquer coisa que na articulação temporomandibular pode refletir com otalgia, pode ser alguma coisa de cervicalgia, então o esternocleido ele fica preso aqui na mastoide, tá? Alguma coisa de região occipital, então a gente tem que ficar de olho. E lembrar que o paciente que é tabagista e etilista, a otalgia pode ser o primeiro sintoma de um tumor de supraglóte. Quando aquele paciente que eu não acho nada, que a história é estranha, e tiver fator de risco, talvez valha a pena uma videonaso aí, tá? Otorreia, tá? O paciente vai falar para vocês, às vezes, que o ouvido está purgando, tá? É essa secreção ali. A mesma coisa, tá? Quando ela é sazonal, é só quando cai água, todas as vezes que o ouvido vaza, gente, tá? Em geral, eu tenho um processo inflamatório e ou infeccioso ali naquele ouvido, tá? Pode ser da orelha externa, simplesmente, uma otite externa, ela pode ser só dolorida, um edema, ou até ter otorreia mesmo, mas essas otorreias mais abundantes, elas costumam ser de otites médias agudas supuradas, ou otites médias crônicas que estão agudizadas, tá? Então, uma otorreia que é contínua e tem odor fétido, a gente pensa em colesteatoma, que é aquele tumor benigno de origem epitelial, tá? Que pode acontecer nos pacientes que têm otites médias crônicas aí de longa data, tá? O que é uma otite sazonal? É só quando eu grito, só quando eu tenho rinite, tá? Então, aquela mesma congestão no nariz acaba dando no ouvido. E isso sugere que o paciente tem uma perfuração timpânica. E aquela otorreia também que acontece só com contato com água, sugere também que aquele meu paciente tem uma perfuração timpânica. Então, o paciente que tem otorreia, né, que tem essa secreção mais abundante, sugere que ele tem essa perfuração timpânica. A gente tem que pensar e procurar isso, tá? O zumbido, gente. Zumbido a gente vai discutir também melhor na aula de hipoacusia. Mas zumbido é o seguinte, ele pode ser unilateral, ele pode ser bilateral, tá? Vocês vão ver que ele tem características, tá? Zumbido ele pode ser pulsátil. O paciente pode falar para vocês que parece um grilo, que são estalos, tá? O zumbido pulsátil, ele me leva a pensar em alguma coisa vascular, tá? Esse zumbido de estalo, de abrir e fechar, a gente pensa em disfunção de tubo auditivo. Os outros zumbidos, até que se prove o contrário, eles vão estar relacionados à perda auditiva, tá?
Então, eu costumo falar o seguinte, nem todo mundo que tem perda auditiva tem zumbido, e nem todo mundo que tem zumbido tem perda auditiva, mas eles costumam andar, tá? A gente tem os zumbidos também de causa metabólica, que podem estar associados ou não, tá? A hipoacusia. Às vezes o paciente não tem nada de hipoacusia e tem um zumbido de causa metabólica. Então, a gente vai ter que pedir esses testes aqui, ó. Glicemia de jejum e pós-destrozol. Qual que é o objetivo da glicemia pós-destrozol aqui? Não é fechar diagnóstico de diabetes, tá? Eu quero saber se meu paciente tem intolerância à glicose, se ele aguenta ou não sobrecarga de glicose. Então, às vezes eu tenho paciente que tem jejum boa, glicada boa, pós-prandial boa, tá? É um paciente que a gente tem que só acompanhar, não é isso? Não tem que entrar com medicação, nada disso, mas ele tem uma pós-estrosol que sobe. É um paciente que, né, dependendo do valor, é até diagnóstico de diabetes, né? Dependendo, é um paciente que a gente só vai acompanhar. Mas nesse paciente eu vou ter que... A restrição de carboidrato e açúcar é uma orientação que a gente dá em geral para o paciente que tem zumbido, tá? Mas para esse paciente que tiver uma pós-estrosol alterada, por exemplo, eu vou ter que ser bem firme nisso, tá? Ureia e creatinina, então, os nefropatas crônicos, eles podem ter problema de zumbido, tá? TSH e T4 livre, o hipotireoidismo, ele deixa de ser subclínico, tá? Se o paciente tiver vertigem e ou zumbido, tá? Então, o paciente que tem só TSH alterado, T4 normal e tem zumbido e ou vertigem, tá? A gente considera que já é um hipoclínico, tem que tratar, mas o hiper também pode causar. Hemograma e coagulograma, anemia, alteração de coagulação, alteração de plaqueta, a gente vai ter que pedir. Triglicérides e colesterol, então se estiver com colesterol alto, triglicérides altos, a gente tem que corrigir. E o VBRL, sífilis terciária, pode dar problema de zumbido e ou vertigem, tá? Então, gente, todas as vezes que o paciente tem queixa de zumbido, eu vou ter que pedir a audiometria tonal, a logo-audiometria impedanciometria e essa revisão laboratorial. E se tiver alteração, a gente vai ter que corrigir. Ah, mas de quanto? 220 de colesterol nós vamos corrigir, tá? 110 de glicemia nós vamos corrigir, porque não é dose dependente, não é dose dependente, eu não tenho... a partir de quanto que o colesterol dá zumbido? Tem gente que vai ter colesterol de 300 e não vai ter zumbido. Tem gente que vai ter colesterol de 220 vai ter. E a gente vai ter que corrigir, tá? Tem paciente que vai chegar com TSH de 20 e não vai ter alteração. Tem paciente que esteja com TSH de 8, 6, 7 e tem alteração. Então, a gente vai ter que corrigir de acordo com a clínica, tá? Então, sempre que tiver zumbido, a gente pede os dois, tá? Outras causas de zumbido. Gente, zumbido não é esse bicho de 7 cabeças que a gente pensa, tá? Cervicalgia, então, às vezes, o paciente que tem problema cervical tem como fala? Toxicolo de repetição, bruxismo, tá? Pode ser causa de zumbido. Então, a gente tem que investigar isso tudo aí, quando aborda o paciente que tem zumbido, principalmente na anamnese, né? Pergunta, tem história de bruxismo? Avalie os dentes, olha se tem algum dente quebrado, olha se tem aquelas impressões dentárias, perguntar direitinho, tá? Em relação à vertigem, gente, para ser labirintopatia, tem que rodar pelo menos uma vez, tá? Pelo menos um episódio de vertigem tem que ter, senão não é labirintopatia, tá? Em geral, ela é rotatória, né? Quando a gente fala vertigem rotatória, é até pleonasmo, né? Porque para ser vertigem tem que rodar. E ela, em geral, é subjetiva. Então, o paciente ele sente que o ambiente está rodando em torno dele. Se ele rodar também, a gente chama de objetiva da anamnese, tá? Pode ter história de náusea, pode ter vômito, o paciente pode chegar a cair por causa disso, e eu posso ter sintomas auditivos associados. Como é que fala? Flutuação auditiva e zumbido, tá? Não posso ter, tá? Coisas que descartam labirintopatia. Sintomas visuais, então teve escotoma, escureceu a vista, isso não é labirintopatia, tá? Qualquer sintoma neurológico, parestesia, desmaio, convulsão, isso não é labirintopatia, tá? E se tiver dor de cabeça, isso não é labirintopatia, tá? Então, a gente tem que recortar muito bem essa anamnese para a gente sugerir ou não se é uma labirintopatia. Porque vocês vão ver que vem tudo para a gente, hipotensão postural vem como se fosse labirintopatia, síndrome do pânico vem como se fosse labirintopatia. Então, a gente, às vezes, problemas centrais, tá? Então, a gente tem que recortar bem para saber se é labirintopatia ou não, ok?
E a gente pede, gente, existem as labirintopatias de causa metabólica, tá? Que a gente discute melhor no GD de labirintopatias. Então, a gente vai pedir esses mesmos exames do zumbido que a gente pede para as labirintopatias, tá? Então, paciente com vertigem é igual a audiometria tonal e vocal, impedânciometria, revisão laboratorial e a Vecta. Qual que é o problema da Vecta elétrica? Ela não faz pelo SUS também. Então, num primeiro momento lá, né, quando eu não tenho acesso a isso, às vezes eu peço as audiometrias, peço as glicemias, né, peço essa revisão laboratorial, tento corrigir se tiver alguma alteração metabólica, e se o paciente não melhora, aí eu peço a Vecta, tá? Qual que é uma outra situação que às vezes a gente pede a Vecta de cara? Quando eu acho que não é labirintopatía, tá? Então, aquele paciente que eu vejo ali que tem um negócio errado, não é labirintopatía, não é sugestivo, aí a gente acaba pedindo para excluir e partir para o outro tratamento, tá? Além disso, gente, como eu falei para vocês, tem que perguntar de história gestacional e parto, principalmente, tá? Em pacientes mais jovens, tá? Então, a gente tem que perguntar de história gestacional e parto, tá? Claro que vocês de 90 anos não precisa perguntar, mas isso é muito importante para a gente em relação a crianças que tiveram alguma intercorrência em parto, enfim, tá? E tem que perguntar em relação à história familiar e exposição a ruído. Tá? A presbiacusia tem um caráter genético e a principal causa de surdez no adulto. E a paíra é a segunda causa. Lembrando que surdez não é sinônimo de anacusia, né, gente? Anacusia é a ausência de Andressa, desculpa, você surdez, falou exposição. É exposição ao quê? Eu não exposição entendi. crônica ao ruído, Ao ruído. ao Obrigado. barulho. Então, aquele paciente que trabalha com o ruído o tempo todo. Nós vamos falar da PAI no GD de hipoacusias, tá? Detalhadamente. Mas é importante a gente perguntar da história familiar, porque vocês vão ver que tem várias doenças que têm um caráter genético aí, tá? E em relação aos nossos aparelhos, os nossos pacientes que usam aparelhos, que são profetizados pelos SUS, nós vamos perguntar para eles se eles estão bem adaptados ao aparelho. O que é estar bem adaptado ao aparelho auditivo, gente? É aquele paciente que usa o aparelho mais de 8 horas por dia e escuta bem com ele. É só isso, tá? Todas as vezes que eles não estão bem adaptados, a fome pede a gente para dar uma olhada inicial, se for o caso, manda para a formiga para fazer uma readaptação e melhorar isso, tá? E tem que perguntar se tem audiometria recente. É igual óculos, de tempo em tempo você tem que ir lá e refazer o exame para ver se o aparelho está regulado de acordo com a técnica, tá? Gente, o aparelho auditivo nada mais é do que um amplificador sonoro. Então, você vê em quantos decibéis é a audição desse paciente, a gente volta nisso melhor no GD de hipocausias, e coloca esse aparelho amplificando no volume e na intensidade sonora que esse paciente precisa escutar. É isso, tá? Então, a gente vai perguntar. Em relação ao aparelho fonador, tá? A gente vai falar perguntar das disfonias, pode ser a causa principal, né, do paciente. Sempre que essa disfonia for crônica, eu vou pensar aí em doença maligna ou então em lesão benigna, se aquela pessoa for profissional da voz. Mas a gente tem que lembrar que a doença do refluxo, o acometimento laríngeo da doença do refluxo, é uma causa não pouco frequente de disfonia crônica e de desconforto, tá? Faríngeo crônico. Então, gente, pegou o paciente que tem 20 dias, 30 dias, que está com dor de garganta, já tomou antibiótico, já tomou anti-inflamatório, você faz aquele exame físico, tá só aquele negócio meio vermelho ali, isso é refluxo, tá? Não fica entupindo o paciente de antibiótico, não. Você tem que perguntar para o paciente se ele tem episódios de afonia, tá? E essa questão da sensação do corpo estranho laríngeo, que acontece muito no acometimento laríngeo da doença do refluxo. Então, não é incomum, tá? Que o paciente tenha esse acometimento laríngeo do refluxo sem ter os sintomas do refluxo propriamente dito. Por quê? Como é que isso pode acontecer? O esôfago, ele tolera uma determinada quantidade de ácido, tá? E ele consegue tamponar isso. A laringe não tolera, tá? Então, qualquer quantidade de ácido que chegar na laringe vai queimar e acabou. E vai dar essa sensação, tipo assim, um negócio agarrado, tá? Tem uma coisa agarrada, um catarro, não sobe, não desce, o paciente acha que está com câncer, pode acordar no meio da noite com laringoespasmo, tá? Sensação de morte iminente, acordar no meio da noite fechado, ele custa voltar, tá? Isso é refluxo, ok? A gente tem que tratar.
O exame padrão ouro para refluxo continua sendo a pH-metria, e a pH-metria de 2 probes, tá? Só que a gente sabe que é um exame que é mais complicado, a gente deixa ele para um segundo momento. A gente pede, o ideal, quando a gente tem queixa de pregas locais, é a videolaringoestroboscopia. Não tem ela pelo SUS. Então, a gente pede a videonaso mesmo, que a gente consegue fazer pelo SUS. Se a gente conseguir resolver com a videonaso, ótimo. Se a gente não conseguir, aí a gente pede a videolaringoestrobo e justifica por que a gente está pedindo, tá? TSH e T4 livres são importantes no hipotireoidismo, o paciente pode ter disponível por hipotireoidismo, tá? E lembrar da história de tabagismo, de etilismo, se é profissional da voz, para a gente saber aí, qual que é a probabilidade maior de ser uma lesão benigna ou de ser uma lesão maligna mesmo, tá? Em relação à cavidade oral, tá? A gente pergunta, o caso pode ser uma queixa principal, aquelas massinhas brancas, né, que dão na garganta e tal. É mais comum em paciente que é respirador oral, tá? Por quê? Porque a garganta resseca mais. É comum também em paciente que tem amidalite de repetição ou teve no passado, tá? Porque essas criptas ficam mais abertas e com isso o paciente acaba tendo acúmulo. O que é o caso, né, gente? É resto de alimento com a descamação epitelial que a amígdala tem normalmente e as bactérias mesmo metabolizam aquilo ali, tá? Então, ele pode ser a queixa principal do paciente, tá? E em relação a lesões da mucosa oral, lembra da hora do exame físico, tem que pedir o paciente para tirar a dentadura, tá? Superior e inferior, se usar o rote que for. E pergunta para o paciente na hora da horoscopia, você tem algum machucado na boca? Algum calo de dentadura, alguma coisa que não cicatriza? Porque a gente acaba fazendo diagnóstico de câncer de boca aí nessa hora, tá? Então, ficar de olho, tá bom? Acabou a anamnese, gente, eu costumo falar que a gente fecha a anamnese com isso aí, tá? Não precisa ficar entrando, quando estiver fazendo anamnese de otorrino, nas outras partes. Mas é importante, por exemplo, se o paciente tiver história de atopia, né, de alergia, vocês vão ter que entrar um pouquinho em aparelho respiratório inferior. Então, tem asma, tem história de pneumonia, alguma atopia de pele, tá? Isso é importante. Se a suspeita for doença do refluxo, vocês vão ter que perguntar do aparelho gastrointestinal, não é isso? Tá? Mas, basicamente, é isso. E aí vocês vão fechar na anamnese perguntando se tem alergia a algum medicamento, se tem comorbidade e se tem alguma medicação em uso, tá? Se achar que tem alguma coisa, o paciente que é atópico, a gente pode entrar um pouquinho na história social também, para orientar em relação ao higiene de ambiente e tal, mas basicamente é isso. A gente fecha a anamnese, tá? Acabou a anamnese, exame físico, tá? Então, o exame físico a gente vai fazer horoscopia, lembrando de tirar a dentadura, né? Tirar a prótese. Aí eu deixei escrito para vocês aí uma colinha, né? De como é que a gente descreve essa horoscopia. Então, lá na anamnese, vocês podem descrever queixa principal, história da moléstia atual. E dentro da história da moléstia atual, vocês podem dividir em fonador, aparelho respiratório, aparelho auditivo, entendeu? E lembra de negar. Então, nega queixas no aparelho auditivo, nega queixas de aparelho fonador, porque aí a gente sabe que vocês perguntaram e o paciente negou. Igual a gente escreve, nega alergias a medicamentos. Gente, isso é importantíssimo numa anamnese, principalmente em pronto atendimento. Tá? Não esquece de fazer isso, não. E no exame físico, se vocês quiserem fazer igual eu fiz aí, oro, oto e rino. Tá? Normalmente eu divido desse jeito. O septo, vocês vão olhar aspecto de mucosa, fazer a rinoscopia anterior, lembrar que tem que ter uma luz, a lanterninha, para a gente usar lá no ambulatório, tá? Então, o septo está alinhado, corneto está eutrófico, está hipertrófico, é o aspecto da mucosa, se tem secreção. E no ouvido, perguntar do conduto auditivo, né? Olhar lá, conduto auditivo livre, lembrando timpânicos íntegros, translúcidas, etc, etc. Tá? Aí vocês fecham o exame físico, ok? Então, acho que da parte de anamnese é isso. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma dúvida? Tá tudo certo?